A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós leremos dos versos 17 ao 20 e depois 24 e 25 para finalizar. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para a sua casa louvando a Deus. O título da nossa reflexão é Paralisia. Paralisia é a perda total ou parcial da função motora. O que isso significa? A incapacidade de realizar movimentos voluntários em um ou mais músculos do nosso corpo. A paralisia é o estado ou a situação de imobilidade, ou seja, a pessoa fica parada, estática. É o estado que não permite a progressão, não permite o avançar, não permite o movimento. A paralisia ela se manifesta como a incapacidade de mover voluntariamente uma parte do corpo. As causas que levam à paralisia são diversas. Existem paralisias que são fruto de doenças neurológicas, como AVC, esclerose múltipla, paralisia cerebral, infecções, etc. Eu posso dizer que tive uma experiência em relação à paralisia. Muitos anos atrás eu tive uma chamada paralisia facial periférica, fruto de uma infecção muito forte, tendo em vista a imunidade baixou demais, o hospedeiro entrou e a partir daí causou a paralisia facial periférica. Eu estou falando aqui de paralisia, de conceito de paralisia, sabendo que não é o impeditivo de você se mover tendo a paralisia. Nós conseguimos verificar muitas pessoas que têm esse problema e buscam e lutam para se movimentar. Lutam de diversas formas, com todas as suas forças para se movimentar. Eu digo isso que quando eu tive a paralisia facial periférica, a paralisia, ela de certa forma, ela te imobiliza. E causou algumas, vamos dizer assim, alguns traumas. Primeiro, eu não sentia o meu lado direito do rosto. Impactou a minha visão, impactou no momento onde eu ia beber um líquido, comer algo. Então a paralisia, ela tem os reflexos da paralisia. O diferencial é a postura que nós adotamos quando estamos com este tipo de paralisia. Nós vemos pessoas que utilizam-se diuturnamente de fisioterapia, ou seja, buscam se movimentar, buscam ativar os músculos para que não fique atrofiado. Isso mostra a luta diante de algo que lhe faz ficar parado. E é justamente aí que eu quero chegar. Esse texto que nós acabamos de ler trata-se de um paralítico, um homem que estava imóvel, que não conseguia se movimentar, mas algo fez com que ele tivesse condições de se movimentar.
Algo aconteceu. E o texto é claro. O texto fala justamente de que Jesus estava ensinando. Jesus Cristo estava manifestando o seu poder naquele lugar. E sabiam que Jesus tinha poder para curar. Então entra em cena os amigos do paralítico, que conduzem o seu amigo até a presença de Jesus para que ele saísse daquela situação de paralisia. Algo acontecesse em sua vida e o colocasse em condições de se movimentar. E isso foi feito. Isso foi feito, mas não foi feito assim de uma maneira tão fácil. Esse texto ele é muito rico de ensinamentos e eu destaco alguns para que você consiga, junto comigo, entender a linha de raciocínio. Aqui nós conseguimos tirar ensinamento. O que esse texto nos ensina sobre paralisia? Primeiro que o texto ele fala sobre fé, ele fala sobre milagre, ele fala sobre poder de Jesus. E nós conseguimos ver que este texto, os homens que levaram seu amigo, eles demonstraram empatia, amor. Primeiro ensinamento que a gente verifica aqui. Os amigos não se conformaram com a paralisia dele e o levaram, conduziram até Jesus. Amor não é só palavras. Amar é atitude. E esses amigos tinham um amor e amaram este paralítico de tal forma que sabiam que nós queremos o melhor para ele. Nós queremos o melhor para você e por isso vamos levar você diante de Jesus, que é capaz de tirar você dessa situação. E assim nós temos que fazer. Conduzir pessoas que estão vivendo paralisias em suas vidas à presença de Jesus, que transforma a vida do homem, que transforma a situação. O segundo ponto que eu vejo é a fé desses homens. Eles acreditaram que Jesus poderia curar o seu amigo. O terceiro ponto, ensinamento importante, é que eles não ficaram paralisados diante dos obstáculos. Eles foram resilientes, porque os obstáculos existiam. Jesus Cristo sempre estava com uma multidão ao seu redor. Naquele momento ele estava ensinando e muitas pessoas ao seu redor, pessoas curiosas, pessoas que estavam ali para tentar pegar algum erro na sua fala para incriminá-lo, os fariseus. Então não foi fácil, eles foram resilientes, eles tiveram que colocá-lo, o amigo, numa maca. Tiveram que carregá-lo até o local onde estava Jesus. Até a presença de Jesus em uma maca, andando. A Bíblia não fala o deslocamento, mas foi um deslocamento carregando alguém. E depois foi a multidão, era o outro obstáculo. Eles vendo que não tinham condições de entrar, eles subiram o terraço, fizeram algum tipo de amarração e desceram com esta maca até a presença de Jesus. Vejam, eles não se ficaram paralisados. Jesus está ali, tem muita gente, vamos voltar, vamos deixar para depois. Não, eles foram resilientes. Eles foram resilientes e levaram seu amigo à presença de Jesus. E o outro ensinamento é que quando buscamos a Jesus, Jesus nos responde. E a resposta de Jesus foi clara. Jesus viu a fé desses homens. Jesus viu a insistência. Jesus viu a resiliência. Jesus viu o amor. E diante disso, Jesus Cristo respondeu o pedido deles com um sonoro sim. Levanta-te e anda. Você está curado. Aqui nós observamos, nesse texto, a resiliência desses homens, a fé desses homens, o amor desses homens, que fizeram com que esta paralisia que existia no seu amigo passasse a não mais existir. Tem um exemplo histórico que eu gostaria de compartilhar com você, que fala justamente de algo neste sentido. Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, um maratonista brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, durante a prova, ele foi interrompido por um manifestante. Quando ele liderava a prova, ele era o primeiro da prova, da maratona. E durante a prova, esse manifestante, que podemos classificá-lo como um obstáculo, apareceu em sua vida. Vanderlei liderava a maratona com uma certa vantagem, uma vantagem significativa, quando foi agarrado por este homem, que invadiu a pista e o brecou.
Isso aconteceu, caro ouvinte, a poucos quilômetros da chegada. E embora ele tenha conseguido se recuperar e terminar a prova, essa interrupção o impediu de lutar pela medalha de ouro. Mas mesmo assim, ele prosseguiu. Ele conseguiu conquistar a medalha de bronze. Então, apesar dessa frustração, Vanderlei demonstrou um grande espírito esportivo. Ele foi, inclusive, caro ouvinte, ovacionado pela torcida quando ele estava na reta final, próximo de ganhar a sua medalha de bronze. E interessante que ele recebeu também uma das maiores, se não a maior condecoração do Comitê Olímpico Internacional, a maior honraria, que é a medalha Pierre de Coubertin. Essa medalha é concedida a um atleta pelo elevado espírito olímpico. Ele também foi escolhido para acender a pira olímpica nos Jogos Olímpicos realizados no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, como reconhecimento por sua história, por sua superação. Então vejam, por que eu estou contando essa história? Esse homem poderia ficar parado, triste, eu não vou conseguir o ouro, eu vou ficar por aqui mesmo, depois eu uso a imprensa para denunciar o que foi feito, para chorar, para lamentar. Mas não, ele viu que ficaria difícil ele conquistar o ouro, mas ele não parou. Imagina se ele tivesse parado. Ele ganharia a honraria, a maior honraria, que é a medalha Pierre de Coubertin. Ele seria chamado para ser um representante para acender a pira olímpica em seu próprio país, como reconhecimento. Imagina se Vanderlei Cordeiro de Lima tivesse parado. E é isso, à luz da Escritura que nós lemos, que é a base do que nós precisamos refletir, à luz desses exemplos que eu estou dando. E nesse caso, deste corredor, imagina se ele tivesse parado. Ele não parou. Ele persistiu, ele não ficou paralisado. E o que Deus quer nos ensinar com esse texto neste dia? Não pare. Não importa as circunstâncias, Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua caminhada de fé. Deus tem promessa. Se você ficar parado, ele não tem como a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E o que tem parado você? O que tem te feito parar, ficar paralisado, imóvel? É um manifestante como esse? Obstáculos surgirão em nossas vidas. No caso do Vanderlei, foi esse manifestante, esse homem que segurou e brecou a sua corrida. O que tem feito você parar? Qual é o obstáculo? O Vanderlei não parou e conseguiu as maiores honrarias aqui no mundo terreno. E você? Deus tem honrarias para dar para a sua vida, para a minha vida. Mas se ficarmos paralisados diante dos obstáculos, diante dos manifestantes, como será? Como a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas? Nós não somos marionetes. Deus não vai ficar em cima fazendo com que você se movimente para a direita, para a esquerda. Não. O Senhor nos fez com razão, com livre-arbítrio. Ele quer que nós decidamos à luz da vontade dele para a nossa vida. Então, decida hoje não desistir. Decida hoje continuar. Decida hoje não ficar paralisado. A paralisia, ela nos impede de alcançarmos a promessa de Deus para as nossas vidas. A paralisia, ela impede que nós alcancemos aquilo que Deus quer para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa profissão, para os nossos estudos, para o nosso ministério. Não fique paralisado. O que tem paralisado você é a ansiedade, é a depressão, é a sua baixa autoestima, é a incredulidade. O que é? O que tem paralisado você? A falta de força para buscar a Deus? É o pecado? É a infidelidade, a arrogância, a soberba? A ira incontida? A falta de perdão? O desânimo? O que tem paralisado você? Deus tem algo para você que está logo ali, perto de você. Mas se você parar, você não vai alcançar. O que Deus nos ensina à luz deste texto neste dia? Não pare. Não desista. Busque a minha presença. O Senhor Jesus Cristo está disposto a operar milagre em nossas vidas
e fazer com que o nome dele seja glorificado e nós sejamos abençoados. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.